Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Vamos falar um pouco do jogo que terminou há pouco em São Januário. Vasco da Gama 1, Grêmio 0. Gol de Pablo Verratti, o argentino, que estreou hoje, entrando no segundo tempo e marcando o gol da vitória do Vasco da Gama. Uma vitória que pode significar a mudança de rumo do Vasco no campeonato. Uma vitória que pode dar e deve dar confiança para o elenco cruzmaltino, comandados por Ramon Dias. Sobre o jogo, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na partida. O Vasco entrou no esquema 4-1-4-1, né? Deu-se a impressão com o Robson ali escalado na lateral direita que eram 3 zagueiros, mas vendo a movimentação durante o jogo, percebeu-se que não. Então o Vasco ele tinha uma linha de 4, né? Tinha o Robson na lateral direita, o Medel como zagueiro central, Léo como quarto zagueiro, Piton na lateral esquerda. À frente dessa linha de 4 tinha o Zé Gabriel. À frente do Zé Gabriel tinha uma outra linha com 4, né, com o Praxedes pela direita, né, o Peck pela esquerda, Paulinho e Luca Orediano, e à frente dessa segunda linha de 4, o Sebastião Ferreira. Por isso o esquema 4-1-4-1. Um primeiro tempo equilibrado. O Vasco circulou bem a bola no seu campo de ataque, mas apresentou os velhos problemas. O Vasco circula bem a bola no campo de ataque, mas tem dificuldade de penetrar na área adversária e, consequentemente, criar situações e concluí-las. O Vasco teve essa dificuldade no primeiro tempo, como vem tendo ao longo do campeonato. E se a gente comparar esse jogo com os outros 2 jogos comandados pelo Ramon Dias, provavelmente esse, por incrível que pareça, foi o jogo em que o Vasco, comparado com os outros, foi assim o pior jogo, comparado com os outros 2. Não que o jogo do Vasco de hoje tenha sido ruim, mas, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, que foi a estreia do Ramon Dias, e contra o Corinthians, vou pegar esse jogo de hoje do Grêmio e o jogo do Atlético, que foi a estreia do Ramon. O Vasco, no jogo do Atlético, esteve mais compacto. O Vasco, em alguns momentos naquela partida, subia a marcação, marcava mais alto. Mas para você fazer isso, a marcação tem que estar o quê? Encaixada. Porque se você marca mais alto, mas a sua marcação está desencaixada, você vai dar espaços para o seu adversário. No jogo do Atlético, isso não aconteceu. Perdão. E agora, no jogo do Grêmio, o que o Vasco fez? O Vasco marcou um pouco mais baixo, a gente chama de bloco mais baixo. Mas ainda assim, o Grêmio teve alguns espaços para poder entrar na área ou chegar ali na entrada da área do Vasco. Por quê? Porque o Vasco ainda está se ajustando nesse sentido. O Vasco está acertando, o Ramon Dias está tentando acertar, já que o trabalho dele tem 3 jogos, o Ramon Dias está tentando acertar isso, porque os adversários eles estão tendo facilidade de trabalhar essa bola na entrada da área do Vasco. Se a gente parar para lembrar, o gol do Corinthians, o gol do Maicon, foi feito assim. Renato Augusto na meia-lua livre e o Maicon um pouco mais atrás também livre. Por quê? O cabeça de área que deveria estar ali para fazer essa marcação estava afundado dentro da área junto com os zagueiros. Aí ficou um espaço na entrada da área do Vasco. Hoje, isso aconteceu em alguns momentos. O Luis Soares finalizou uma vez na meia-lua da área do Vasco, obrigando o Léo Jardim a fazer uma bela defesa. O Ferreirinha, também, na entrada da área,
finalizou livre de marcação. Então, o Vasco cometeu esse defeito de ter a sua entrada da área livre para os meias do Grêmio chegarem, para os atacantes trabalharem por ali. E assim, embora o jogo no primeiro tempo tenha sido equilibrado, mas o Grêmio foi mais perigoso. O Grêmio foi mais perigoso. Por quê? O Vasco deu espaços, principalmente na entrada da área, para o Grêmio chegar. E o Vasco, circulando a bola lá na frente, teve dificuldades de finalizar, botar o goleiro gremista para trabalhar. Lances perigosos do Vasco nesse jogo, um chute do Gabriel Peck, que estava pela meia esquerda e cortou para dentro, finalizando, e um lance no fim do primeiro tempo do Zé Gabriel, que um bate-rebate na área, ele chutou, a bola foi pererecando e saiu à direita do goleiro do Grêmio. Mas já se via uma tentativa do Vasco de trabalhar essa bola por dentro. Se a gente lembrar dos times do Barbieri, como é que jogavam os times do Barbieri? Bola longa, para tentar pegar uma casquinha do Pedro Raul, e jogo somente pelos lados do campo. Então era um jogo muito previsível. Eu até dizia em alguns outros vídeos, o Vasco só joga pelos lados. Se o adversário bloquear, o Vasco vai jogar por onde? Porque não joga por dentro, né? Qual é a ideia? Você variar a sua maneira de jogar. Jogar, ora, pelos lados e também por dentro. Você não pode jogar só por dentro ou só por fora. Você tem que variar isso. E o Ramon Dias está tentando fazer isso. O Ramon Dias está tentando dar uma variação de jogadas, variar o repertório. Então, no primeiro tempo, por mais que o Vasco teve as dificuldades de criar situações de gols, já foi visível essa tentativa de se jogar por dentro. O Orediano, que é um canhoto que joga pelo lado direito, no primeiro tempo se viu o quê? Ele vindo por dentro, ora já pelo meio ali, pelo corredor central. Então, já é o dedo do Ramon Dias nisso. Observei também que o lado direito, né, do Vasco de ataque, a linha de fundo, aquela em linha reta pelo lado direito, foi pouco explorado. Porque assim, o Robson, que jogou como lateral, ele foi um lateral improvisado e ele ia até a intermediária. Ele não foi tanto a linha de fundo, até porque ele não tem essa característica. O Piton, que já é um lateral que tem como principal característica o jogo ofensivo, ele pouco foi no fundo, ele foi também até a intermediária. Então aquele lado direito, principalmente, de ataque do Vasco, foi pouco explorado no primeiro tempo. E aí o primeiro tempo termina 0-0, primeiro tempo equilibrado, mas com um Grêmio mais perigoso. Tá? Se tivesse que ter alguém para ir para o vestiário em vantagem, esse time era o Grêmio, porque botou mais o Léo Jardim para trabalhar, porque quando articulou melhor as suas jogadas, e aí veio o segundo tempo. No segundo tempo, o Vasco já veio melhor. O Vasco, logo aos 2 minutos, teve uma oportunidade com o Gabriel Peck, um lance que o Paulinho, que no primeiro tempo estava do lado esquerdo, no segundo tempo passou a jogar pelo lado direito. O Paulinho achou um passe em profundidade que deixou o Gabriel Peck na cara do gol. O Peck perdeu, foi travado pela defesa. E foi um segundo tempo em que o Vasco, em boa parte dele, conseguiu encurralar o Grêmio. Conseguiu colocar o Grêmio em dificuldade de sair jogando. Porque o que acontece? Paulinho entrou no jogo. O Paulinho no primeiro tempo foi um primeiro tempo sumido, pouco participativo. Já no segundo tempo, o Paulinho entrou no jogo e começou a mostrar as suas credenciais, as suas características. É um meia que com a bola dominada a gente diz que arrasta, é um cara que vem com a bola dominada, ele arrasta, ele tem bom passe e tem visão de jogo. Então isso já são credenciais importantíssimas para o meio-campista. E o Vasco ficou ainda melhor com as alterações. Saíram Robson, Sebastian
e Orediano. Entraram o Eric Marcos, o Verratti e Miranda, né? Aí o que aconteceu com essas alterações? O Eric Marcos ficou pelo lado esquerdo e o Peck, que estava jogando por ali, foi deslocado para o lado direito. E o Miranda ali no lugar do Robson fazendo a lateral. O que já estava bom, né, melhorou. Porque o Verratti é um centroavante alto, forte, que segura dois zagueiros ali. E aí quando ele, com a sua presença diária, passa a dar preocupação para os zagueiros adversários, os zagueiros vão ficar ali presos e aí sobra espaço para quem? Para os meias chegarem. E aí, o Peck, que rende melhor pelo lado direito, passou a jogar por ali. O Eric Marcos, que quando entra, sempre entra pelo lado esquerdo, eu até preferiria que ele entrasse pelo lado direito, mas tudo bem, é só uma questão de opinião, também deu vida àquele lado. O Paulinho entrou no jogo, o Verratti é aquele cara que quando a bola chega, ele faz bem o pivô, ele segura bem a bola para aproximação dos meias, e ele já teve logo de cara uma oportunidade com quem? Com o passe do Paulinho. Paulinho arrastando, pegando a bola, entrando pelo lado direito e achando o passe. O Verratti entra, chuta e o goleiro Gabriel do Grêmio, se eu não me engano o nome dele, Gabriel, defende. E assim foi durante boa parte do segundo tempo. No lance do gol, o Paulinho arrasta, vem carregando, e ao lado dele, e não é na linha de fundo, bem ao lado, o Peck faz a ultrapassagem como se fosse um lateral. E aí o Paulinho vem, carrega essa bola, dá o passe, o Peck vai na linha de fundo, cruza, e o Verratti, como homem de área que aproveita o cruzamento de cabeça, abriu o placar para o Vasco aos 34 minutos do segundo tempo. E aí dando uma tranquilidade ao time de São Januário. É um lance que faltava e faltou em muito para o time do Barbieri. Eu sempre cobrei dos times do Barbieri ultrapassagem, triangulações, tabelas, coisas simples que o futebol pede. Isso é básico. Tabela, triangulação, toca, passa, aproxima, compacta. É a coisa básica do futebol. E os times do Barbieri não tinham isso. O time do Barbieri não tinha isso. O Vasco então fazia 1-0. A partir daí, o Grêmio, eu tenho que sair para o jogo. O Grêmio começou a incomodar um pouco. Teve uma oportunidade com o Soares já no fim, mas muita bola aérea, cruzamentos. O Vasco conseguiu se segurar e vencer a partida. Vitória importantíssima para dar confiança, para deixar o ar mais leve lá pelos lados de São Januário. E o Vasco aí chega a 12 pontos no campeonato. Tá difícil a situação? Tá difícil a situação. Dá para escapar? Dá. O Vasco tem 12 pontos. Os matemáticos dizem que com 45 dá para livrar do rebaixamento. Bom, 45 pontos, o Vasco tem 12, faltam 33. Então o Vasco vai precisar aí, eu não vou nem contar o jogo do Bragantino e nem o jogo atrasado do América Mineiro. Vou contar os 19 jogos do segundo turno. Dos 19 jogos do segundo turno, o Vasco vai precisar ganhar 6 e empatar 3 para chegar aos 33 que faltam para somar com os 12 e dar 45. Então o Vasco em 19 jogos vai precisar de 6 vitórias, que vai contabilizar... 6 vitórias? Não, eu estou fazendo conta errada. São 6 vitórias... Ah, não, minto. Não é 6 vitórias não, que eu estou fazendo raciocínio errado aqui. Na verdade, 6 vitórias vão dar 18 pontos. Então vai ter 7, 8, 9, 10 vitórias. 10 vitórias, é isso aí. 10 vezes 3 vai dar 30. Né? 10 vitórias e 3 empates. É isso aí. 10 vitórias e 3 empates em 19 jogos. Pelo menos. Dá para escapar? Dá. Vamos ver o que vai acontecer aí.
mas é nítida a evolução do time. Mesmo nos jogos em que o Vasco perdeu, contra Atlético Paranaense e Corinthians, o Vasco mostrou uma organização, o Vasco mostrou que está tendo uma nova forma de jogar, e o Ramon Dias está procurando o time. Tanto é verdade isso de estar procurando o time, que ele jogou com 3 zagueiros contra o Atlético, ele jogou com 3 zagueiros contra o Corinthians, e hoje o que parecia 3 zagueiros, não eram 3 zagueiros, o Robson foi um lateral direito de fato. O Puma já está recuperado de lesão, né? O Jair também já está recuperado. Projetando o jogo do Bragantino, o Praxedes não joga por questão de contrato, ele é um jogador emprestado pelo Red Bull Bragantino ao Vasco, então ele não pode jogar. Então o Jair, que já está recuperado, provavelmente vai ser o substituto, vai depender do que vai acontecer nos treinamentos. Os treinos são fechados, então a gente não consegue saber que time está sendo montado, mas pode ser que o Jair seja esse substituto do Praxedes, e o Puma Rodrigues vai estar à disposição. Se vai jogar ou não, não sabemos ainda, porque é visível que o Ramon Dias está incomodado com a lateral direita do Vasco. Tanto que o Vasco conversou e quis a contratação do Robert Rojas do River Plate, mas a contratação não aconteceu. Então, pode ser que o Puma volte, pode ser que o Robson seja mantido, pode ser que o Miranda jogue ali. Então, os treinos da semana é que vão dizer. O jogo é só na outra segunda-feira, às 9 da noite, lá em Bragança Paulista. Não vai ser o encerramento do primeiro turno para o Vasco, porque o Vasco vai ficar com um jogo pendente, que é o jogo do América Mineiro. Mas o Vasco vai ter esse jogo. E depois, no outro domingo, dia 20 de agosto, o Vasco joga no Rio de Janeiro contra o Atlético Mineiro, abrindo o segundo turno. O Vasco está vendo essa questão da liminar do Ministério Público, porque a punição do STJD já foi cumprida. Pelo STJD, o Vasco já está liberado para jogar com público em São Januário, mas tem que derrubar essa liminar aí do Ministério Público. E o Vasco já solicitou ao consórcio Maracanã para jogar lá, jogar no Maracanã. É um domingo às 11 da manhã e o Vasco está fazendo essa solicitação. Vai ter que esperar o consórcio responder, vai ser aquela apurrinhação que os caras não respondem, demoram e tal. E aí é bem possível que o Vasco, para jogar lá, tenha que entrar na justiça para poder jogar, porque é um direito, está no contrato, que o Vasco, pagando a taxa, ele pode jogar no Maracanã, sem problema nenhum. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas aí o Vasco vai respirar mais leve, venceu, fez o gol em São Januário, que não tinha feito ainda. E vamos acompanhar o que vai acontecer no desenrolar aí dos próximos dias, nas próximas rodadas. E é isso, pessoal. Então, grande abraço para todo mundo, uma boa semana, e a gente vai se falando por aqui, tá? Grande abraço e até mais. Fui!